Apoio Cultural Autêntica FM. 1-0. Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, são 4h03 aqui em Belo Horizonte, no alto da serra, com uma vista panorâmica espetacular de Belo Horizonte. Começa agora, como acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na Autêntica Favela FM 106,7, o programa Educação é para Todos. Olhem, você pode participar através do 99661-1067, mandando a sua mensagem de texto ou de voz. E hoje o programa está demais. O Educação é para Todos vai conversar agora com a Priscila Ramalho sobre um tema que deveria estar na pauta de qualquer volta às aulas, que é a participação juvenil nas escolas, no seu cotidiano, no estabelecimento de políticas internas, na organização e responsabilidade da comunidade escolar. Não é só fazer eleição de representante de sala. É empoderar, inclusive pela educação, os estudantes a formarem e apoiarem seus líderes. Democracia começa na escola exercitando a democracia. E veja que a Priscila tem o seu lugar de fala. Ela é gestora de projetos e educadora social, graduada em Ciências Sociais e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde integrou a equipe do Observatório da Juventude da Faculdade de Educação, AFAI, como pesquisadora e formadora. Trabalhou em projetos sociais e integrou a coordenação executiva do Fórum da Juventude da Grande BH entre 2013 e 2018. Entre 2015 e 2018, a Priscila trabalhou na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, à frente da Diretoria de Juventude, atuando em ações e projetos de fomento e garantia do direito à participação juvenil das escolas. Ainda na adolescência, atuou no movimento estudantil secundarista, tendo sido presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, a UMES-BH, e conselheira municipal de educação de Belo Horizonte. Atualmente, a Priscila trabalha na AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, organização da sociedade civil que executa projetos variados do campo da cultura, da educação, juventudes, comunicação, junto aos mais diversos públicos Brasil afora. Muito boa tarde, Priscila. Tudo bem? Boa tarde. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disposição para participar aqui do programa. Eu que agradeço, é uma honra participar do programa, um programa tão importante para a gente debater educação no nosso país. Olha, é importante a gente ter espaços para tratar a educação, né? Sair um pouco do ambiente da escola, um ambiente acadêmico, e vir para a rua, e vir para a comunidade falar sobre a educação, não é verdade? Com certeza, professor, com certeza é muito importante, né? Acho que aquilo que acontece nas ruas é que alimenta, né, o debate também nas universidades. E faz existir essa troca que, enfim, fomenta a discussão, né, alimenta de ideias também, de boas experiências. E traz posicionamentos novos, novas formas de pensar, de discutir a educação como um todo, né? É importante, claro. Isso. E isso vem de toda uma forma. Primeiramente, Priscila, né? Quem aí que se lembra aí dos Grêmios, né? Quem acha que Grêmio é só o rival do Internacional, né? Pois é, não é verdade? Pois é, o Brasil já foi exemplo mundial de movimento estudantil, tanto antes quanto depois da ditadura militar. Priscila, nos últimos anos, como tem sido o engajamento dos estudantes e o que é realmente o Grêmio estudantil? Bom, pergunta vasta essa, né? Acho que primeiro é importante, né, a gente lembrar que estamos aí recém-saídos de um momento histórico do planeta muito complicado, né? É verdade. Foi a pandemia, né? Na verdade, de alguma forma ainda está sendo.
E sem dúvida, para responder, né, a pergunta de como tem sido o engajamento dos estudantes nos últimos anos, a gente precisa também passar por esse contexto da pandemia que certamente impactou e muito. Principalmente porque é um contexto inédito, né? Exatamente, né? Tem sido ainda um grande desafio, né, para a educação como um todo, reinventar formas de aprendizagem, enfim, vencer os desafios, as dificuldades que a pandemia impôs, né? Tanto em relação às questões sanitárias, mas também o desafio, por exemplo, das escolas, né, em relação à infraestrutura. E aí a gente pode afirmar com certeza, né, a pandemia ela impactou tanto na organização, na participação dos estudantes, mas no contexto dos movimentos sociais como um todo, né? Então, eu recebi muitos relatos de estudantes, de jovens engajados também dentro e fora da escola, que tiveram e ainda estão tendo alguma dificuldade de retomar as mobilizações, né? Um dos fatores que eu acho que, né, dificultou, determinou esse, digamos, arrefecimento, né, do engajamento, da participação, tem a ver com a conectividade, né? Uma vez que a presença dos estudantes nas escolas ficou inviável nesse período, aliás, de toda a comunidade, né? É verdade. A participação via somente o espaço online, ela reduziu muito as possibilidades, né? E é contradição isso, né? Porque a sensação que a gente tem é que está todo mundo muito mais conectado, né? Sobretudo as juventudes, os jovens, mas a gente precisa lembrar também de como que tem sido a qualidade do acesso à internet, né? O acesso à internet no nosso país ainda é muito desigual, né? Então, as entidades estudantis, as lideranças estudantis, os grêmios, os coletivos juvenis, todos tiveram muita dificuldade de manter as atividades, né? De manter as ações acontecendo durante os movimentos, né? Os eventos, né? E tendo que reinventar e inventar formas de participação por meio, por exemplo, de realização de lives, né? Levar o debate cada vez mais para os meios online, mas isso, de fato, impõe um desafio para garantir uma participação quantitativa, né, dos jovens, dos estudantes. E fora isso, né, eu acho que vale destacar também em que, num contexto como esse, outras questões, outras pautas, elas se colocam como prioritárias, né? Então, a primeira delas é vencer a questão da sobrevivência, né? Diante do vírus, mas também diante do contexto de avanço da insegurança alimentar, né? Várias famílias, né? E aí, falando especialmente de estudantes de escolas públicas, né? Tiveram muitas questões e ainda estão tendo em relação ao provimento das suas famílias, né? Em garantir o sustento, em alimentação básica, né? Fora a questão mesmo do acesso a serviços de saúde, de assistência social, que foi tudo muito desestruturado por conta da pandemia e outras questões também do nosso contexto político-social, né? Então, certamente, a organização dos estudantes, né, e dos jovens como um todo, né, no engajamento político-social ficou muito comprometida por conta da pandemia. Mas se a gente pegar assim, por exemplo, o conceito de grêmio, né? Como é que a gente podia explicar isso para a nossa audiência? O que é efetivamente o grêmio? Sim, os grêmios estudantis, eles foram regulamentados, né? A primeira lei de grêmio é de 1985, no contexto de abertura política. Depois da ditadura, né? Depois da ditadura. Então, foi uma forma, né, de garantir a liberdade de organização e participação dos estudantes nas escolas, né? É uma lei federal, alguns estados também têm as suas leis,
municípios, né? Também alguns municípios também chegaram a tratar disso. Uhum. Então, é uma forma de garantir aos estudantes que eles se organizem, né? A estrutura tradicional de um grêmio é geralmente a partir da formação de uma diretoria que é eleita pelos estudantes, né? Então, são pelos pares, os estudantes que organizam, formam chapas. Essas chapas, né, concorrem numa eleição democrática. E há uma votação, os estudantes escolhem aquela chapa que eles consideram que melhor os represente nas suas pautas, né? E em relação à atuação do Grêmio na escola, acho que tem uma infinidade de ações que os grêmios costumam desenvolver dentro da escola, mas eu acho que fundamentalmente tem a ver com a garantia de uma representação diante do corpo gestor, diante do corpo docente e diante dos governantes, no sentido de apresentar as questões da escola, os problemas cotidianos, as demandas dos estudantes em relação... Demandas culturais. Exatamente. Educacionais, né? Educacionais, por espaço para projetos, enfim. E além disso, acho que tem também um caráter lúdico, né? Que o Grêmio pode também desenvolver atividades culturais. Sim. Enfim, criar espaços de debate entre os estudantes, espaços de lazer, né? Envolvendo aí projetos esportivos. A socialização mesmo, né, Priscila? Interessante, né? Exatamente, é um espaço fundamental de socialização, com certeza, né? Um espaço em que os estudantes têm a liberdade para conversarem sobre os assuntos, né, de importância para eles. Pensar também, né? Pensar, discutir ideias, temas que são relevantes, né? Sim, com certeza. E você vê, assim, diferenças significativas das escolas públicas para as privadas? Olha, desde a minha época de movimento estudantil até hoje, eu observo que isso não mudou tanto, né? Assim, em termos quantitativos, a gente percebe que a rede privada tem um número menor de grêmios, né? De escolas onde há o grêmio estudantil. E é muito comum a gente observar também, quando os grêmios existem nas escolas privadas, uma maior tutela por parte da direção da escola, ou às vezes até um certo controle maior em relação ao Grêmio, né? Mas não significa que isso também não aconteça em escolas públicas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, eu recebia denúncias, reclamações por parte de estudantes que às vezes estavam tentando montar o Grêmio na escola e a direção barrava. Imagina. Né? Então essas situações elas acontecem. Mas o contrário também vale destacar, né? Há escolas, tanto privadas quanto, e aí especialmente as públicas, em que você tem tanto gestores quanto professores muito dispostos a apoiar os estudantes na sua organização e de forma autônoma, livre, né? Enfim, educadores e educadoras que valorizam, que acreditam na importância dos estudantes terem esse espaço aí para terem sua autonomia, seu desenvolvimento, né? Como cidadãos, né? Exercer a cidadania. E tem outras formas, existem outras formas de participação acontecendo aí no espaço escolar? Com certeza, sim. Eu acho que é importante, talvez, a gente até voltar um pouquinho, assim, para entender um pouco as visões que a gente tem em relação ao movimento estudantil, né? Eu diria que tem três visões muito comuns, né? Uma que romantiza muito a participação dos jovens, né? O engajamento político dos jovens, né? E coloca os jovens, assim, como os grandes agentes de transformação da sociedade. É legal isso, não?
A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Senão a gente cria uma expectativa muito alta em relação às juventudes, né? Quando, na verdade, a gente tem que cobrar de toda a sociedade algum grau de engajamento, né? Tem uma outra... De alguma forma, sim, né? Em algum grau, a sociedade teve que cobrar isso aí, né? Com certeza. A participação. Nossa parcela de responsabilidade, né? Como educadores, né? Exatamente. Tem uma outra visão também que demoniza os movimentos juvenis, o movimento estudantil, né? Trata os estudantes que estão militantes como rebeldes sem causa, né? Uhum. Às vezes até criminaliza o movimento. E tem uma visão ainda que vê principalmente as gerações mais novas como apáticas, desinteressadas, né? E acho que isso tem a ver, e aí eu já vou chegar na sua última questão, tem a ver com uma questão de às vezes uma concepção muito restrita do que é a participação política e social, né? E tem a ver também com uma certa idealização e supervalorização dos movimentos estudantis das décadas de 60 e 70, né? Então, principalmente aqueles adultos que militaram na época, né? Sim. E aí guardam essa nostalgia, né, com os movimentos daquela época. E também acho que tem a ver com um debate mais amplo sobre a juventude, sobre considerar o jovem como sujeito de direitos, né? Sobre considerar as ideias, as opiniões dos jovens, né? Que eu acho que esse debate sobre juventude, sobre políticas públicas de juventude é algo muito recente que a gente ainda está caminhando, né? E aí, com isso, na verdade, o que a gente tem desde sempre é uma infinidade de formas de atuação política e social das juventudes, dentro e fora da escola. Mas, de alguma maneira, as escolas ainda têm uma certa dificuldade em dialogar com as formas de atuação das juventudes, com as identidades juvenis. É uma dificuldade de interação entre os educadores, né, e os alunos? Acho que passa por isso também, né? E aí também, sem querer culpabilizar, né, os educadores, porque também tem a ver com a forma de funcionamento da escola, né? Com as diretrizes, as políticas, né? Né? Então, de certa forma, a gente ainda mantém um tipo de escola que tem dificuldade para criar espaços mais dialógicos, mais horizontais, né, que possibilitem uma construção mais coletiva e assim, criar espaços de participação, ampliar, né, os espaços de participação dos estudantes. Agora, como os jovens de hoje, né, estão cada vez mais conectados, né, seria possível que as tecnologias digitais sejam aliadas na participação dos jovens na educação? Como que poderia ser feito uma potencialização da capacidade de comunicação entre os alunos e a escola com os objetivos que o Grêmio tem, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação digital na educação? É uma pergunta, a pergunta do dia, né? Eu não sei se eu sei a resposta para essa pergunta, né? Mas é interessante que no meio dessa coisa toda da pandemia, de certa forma tem sido uma janela de oportunidades justamente para a gente pensar essas questões, né? Me parece que é um caminho sem volta, assim, as escolas elas vão ter que se haver mesmo com essa realidade em que a presença das tecnologias digitais, elas têm uma centralidade muito grande nas vidas das pessoas, né? E certamente elas podem sim se tornar aliadas no processo educativo, né? Acho que um exemplo interessante disso é a questão da gamificação na educação. Sim, né? É verdade. Um outro fator também, além da gamificação, como você disse, que a educação sair para fora dos muros da escola
através da aprendizagem móvel, né? Que é um conceito novo que vai surgindo na educação e que os movimentos estudantis deviam acomodar nesse sentido de utilizar as ferramentas da educação no sentido de aprendizagem móvel para o desenvolvimento dos movimentos estudantis. Sim, com certeza. Acho que isso dialoga muito também com a discussão sobre metodologia de projetos, né? A gente pensar projetos de intervenção na comunidade, por exemplo, né? E aí tem a ver justamente com isso, né? Como que a gente volta o olhar para fora da escola, para a comunidade. Quer dizer, isso não é uma coisa nova, né? É algo que sempre esteve como uma possibilidade e eu acredito que uma forma de tornar isso possível é por meio da metodologia de projetos, né? Você ter processos de construção que sejam mais coletivos, que partam de perguntas e não de respostas prontas, né? Que partam de uma situação problema da comunidade, né? E aí em busca de soluções para esses problemas. Acho que são muitas as possibilidades, né? Mark Pegrum, né? O Pegrum, ele fala que a questão do desenvolvimento das tecnologias não está muito ligado assim na possibilidade de avançar com esse conteúdo, mas assim a pedagogia empregada, né? Então nós temos que pensar que embora tenhamos tecnologias aí para toda a ordem, a gente tem que pensar na pedagogia que está relacionada a isso, né? Então é um aspecto que a gente deve considerar, né? E uma outra pergunta que eu queria te fazer, Priscila, os educadores, né? Como é que eles costumam ter o recreio, né? Da participação dos jovens, né? No intervalo das aulas, porque veja bem, quando você observa um intervalo entre um turno, a hora da merenda, a hora do intervalo, né? Você vê que ali tem sempre um movimento ali de música, funk, não sei o que. Quer dizer, como que a gente pode utilizar essas ferramentas, né? Esse espaço, esse momento entre uma aula e outra, né? Para poder disseminar o entendimento do Grêmio, as capacidades e as potencialidades que ele tem para poder desenvolver o movimento e a participação cidadã na educação. Bom, é um desafio, né? Porque os tempos escolares, eles são muito curtos e amarrados, né? Então, uma aula passa correndo, o tempo de intervalo é pequeno. E tem uma coisa muito curiosa, né, de escola, assim, os professores ficam dentro da sala dos professores no horário de intervalo e realmente rola uma segregação, né? Os professores ficam num canto, os estudantes no pátio. Mas é oportuno mesmo. Eu já vi exemplos algumas vezes de escolas que tem, por exemplo, a rádio escola. Uhum. Que é uma ferramenta muito potente, né? De produzir aí uma infinidade de interações mesmo, né? Então é uma ideia interessante, assim, de aproveitar o horário do recreio para fazer a rádio escola funcionar e envolver professores também na produção dos programas, né? Conteúdos, né? É interessante, né? Acho que tem em alguns contextos também já vi exemplos de recreios com alguma atividade especial acontecendo, né? Algum projeto aí, ações culturais, vira um espaço assim de mostra de talentos dos estudantes, né? Espaço também para discussão, para fazer roda de conversa. Acho que tem muitas possibilidades, né? De fato, poderia ser um espaço mais bem explorado aí. É importante isso. Agora, também, por outro lado, como que podemos envolver a comunidade nesse processo? É fundamental, né? Assim, acho que tem que se pensar estratégias mesmo para a comunidade estar dentro da escola e o contrário, né? A escola também
sair e conhecer o entorno. É muito comum a gente ver que em algumas escolas, estudantes, professores, né, não conhecerem nada sobre a realidade do bairro em que a escola está, daquela comunidade. Acho que um primeiro caminho é muito de entender qual é aquela comunidade, qual é a realidade daquela comunidade, se existem outros grupos, existe uma associação de moradores, né? Existe algum coletivo, alguma iniciativa comunitária que acontece sempre e que pode ter uma oportunidade, por exemplo, de desenvolver algum tipo de parceria com a escola, né? A escola entender também se pode ser parceira para ajudar a comunidade a resolver algum problema. Enfim, eu acho que tem que ter disposição para escuta, para observação. Entendi. Diálogo. Mas eu gostaria de explorar a sua participação aqui, seus conhecimentos nesse segmento aí. Como é que você pode dar um conjunto de dicas para os alunos, para os educadores, para eles iniciarem ou fortalecerem os seus movimentos de participação juvenil na escola? Eu acho que o primeiro passo é entender quais são os desejos, as demandas, né? A gente já teve algumas experiências de trabalhos, né, projetos em escolas e essas ferramentas de diagnóstico participativo são potentes, sabe? Eu acho que você ter processos de escuta, né, com os estudantes, em que eles possam colocar suas demandas, suas ideias, seus desejos, eu acho que é um primeiro passo importante. Né? Outra coisa fundamental é a questão da informação, né? Então, buscar informações úteis, né? A gente tem, especificamente falando do movimento estudantil secundarista, as entidades estudantis, elas prestam esse tipo de apoio, né? Então, por exemplo, a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né, ela tem uma organização nos estados e há, né, jovens das direções, né, que visitam escolas, que vão formar os grêmios, que prestam esse apoio aos estudantes, né, explicam como que faz para montar o grêmio, o passo a passo do processo de eleições, né. Então, acho que é um caminho também, né, e assim, hoje é uma facilidade para encontrar essas informações, porque, né, nas redes sociais, site, está tudo muito disponível. Que bacana. Então quer dizer que eu posso buscar ajuda, um incentivo na UBS, por exemplo? Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós temos a AMES, que é a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, né, que faz esse trabalho. E é possível encontrar né, representantes dessas entidades que geralmente se dividem por território, né, por região, para irem às escolas, tanto para ajudar, para dar apoio aos estudantes, né, na sua organização, e também para convidar os estudantes para participarem de atos, de manifestações e outras ações que as entidades organizam, né? E como eu falei aqui no começo do programa, você foi presidente da UMES, né? Aqui em BH? Fui presidente da UMES. A UMES nem existe mais, na verdade, né? Que depois surgiu a AMES e a UMES depois deixou de existir. Mas na minha época era a UMES, né? A UMES era filiada à UBS e a UCMG, que também existe ainda, né? União Colegial de Minas Gerais, que é a entidade estudantil em nível estadual. Entendi. Então, foi uma experiência bem bacana. Uma experiência fantástica. Agora você trabalha atualmente na AIC, né? Que é uma agência de iniciativas cidadãs, uma organização da sociedade civil. Quer falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, a AIC no vocabulário aí mais conhecido, é uma ONG, né? Que desde 1993 e atua, né? Começou a partir de um projeto de extensão da faculdade do curso de comunicação da UFMG. Bacana.
Sim. E aí, de um projeto de extensão, se tornou uma ONG e foi ampliando o escopo de atuação, né? Inicialmente tinha um foco na questão da democratização do acesso e produção das mídias, né? Uhum. Então tinha esse foco mais na comunicação, na educomunicação, mas com o passar dos anos foi ampliando o escopo de atuação e hoje a gente tem projetos no campo da educação, projetos culturais, projetos de protagonismo juvenil, de diálogo com comunidades, de fortalecimento da sociedade civil, enfim, uma infinidade de ações e projetos que a gente desenvolve. E tem um projeto próprio da IC que eu sempre gosto de lembrar, né? A nossa agência de comunicação solidária, hoje Lab IC, que é uma ação nossa, um projeto próprio voltado ao apoio a grupos, coletivos, entidades, empreendedores sociais, em processos de criação de identidade visual, de marca, para a atuação desses grupos. Que bacana, maravilha. Olha, recebi aqui hoje uma especialista, mais do que especialista, né? Uma pessoa que conhece bastante sobre a educação, né? E como mestre em educação. Priscila, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora, muito engrandecedora aqui para a nossa comunidade. Imagina, eu que agradeço muitíssimo pelo espaço, espero poder contribuir um pouquinho aí para a gente cada vez mais avançar nessa discussão da participação juvenil e apoiar as juventudes nesse protagonismo, nesse desenvolvimento tão importante para a formação deles como cidadãos, né? A formação cidadã, ela se dá através das experiências que você tem nas relações interpessoais na escola, né? Não só com seus pares, seus colegas estudantes, mas com os professores e exercer o poder de vocalização na sociedade, né? Com certeza, com certeza. E eu esqueci de mencionar, mas eu acho que uma experiência muito importante que a gente não pode esquecer foram as ocupações das escolas em 2016. Me lembro. Eu acho que as ocupações, eu falo muito disso na minha pesquisa de mestrado. Sim. As ocupações foram um grande exemplo de como que a escola pode sim se rever, se ressignificar como esse espaço de participação dos estudantes, né? A gente teve um exemplo vivo, né, da tal sala de aula invertida, né? A gente viu as escolas... Invadida, foi uma escola literalmente invertida, né? Foi totalmente invertida. Os estudantes tiveram que se haver com a rotina da escola e, enfim, de tudo, né? Desde a limpeza da escola, a organização da escola, até as atividades letivas que os próprios estudantes passaram a organizar durante as ocupações. Então, foi um exemplo muito valioso para a gente aprender com os estudantes. Saber como que isso é uma realidade, né? É importante. A formação cidadã se dá a partir de movimentos organizados da sociedade no meio acadêmico, no meio da escola, dos jovens que estão estudando. Então, isso é muito importante para o fortalecimento da educação como um todo, né? Com certeza, com certeza. É assim que a gente vai avançando e vai, enfim... proporcionando crescimento, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, os educadores eles aprendem, os alunos aprendem entre si e o professor hoje como mediador do conhecimento, ele está ali junto com todo mundo aprendendo. Então é importante cada vez mais a participação nos movimentos estudantis dentro do espaço escolar, né? Com certeza. E é isso, né? Ninguém sabe tudo, né? Estamos todos aprendendo juntos, sempre troca, né? O processo educativo tem que se pautar nessa troca, né? É verdade. Priscila, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Gente... Eu que agradeço, um abraço a todos, uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues,
e coordenação de Deisiana Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix, fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4h, na 106,7 Autêntica Favela FM. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM.